Bem-vindos a Vendas Consultivas no WhatsApp, esse tema tão importante, já que o WhatsApp hoje se tornou um canal importantíssimo de fechamento. A gente já teve aulas aqui sobre funil de vendas, em que a gente falou sobre topo de funil, sobre relacionamento, que é o meio de funil, e sobre o final do funil, que é a hora que a gente fecha. Então, eu quero dar umas dicas aqui sobre o WhatsApp, que hoje é uma ferramenta muito importante. Pode ser que no futuro isso mude? Pode, mas hoje é uma ferramenta essencial. Queria só pedir para você que ainda não tem o WhatsApp Business, que por favor baixe o WhatsApp Business, porque ele tem muita ferramenta de negócios e com certeza o seu cliente vai achar você ainda mais profissional se você usar a plataforma correta. É super tranquilo, também é gratuito, assim como o WhatsApp, e é muito fácil fazer a transação de um para o outro, ok? Baixa o WhatsApp Business. Se você tiver com dificuldade, tem muito vídeo no YouTube que vai te ajudar. Então vamos lá falar um pouquinho o que é venda consultiva também. Consultiva porque hoje em dia o consumidor, o nosso cliente, ele tá o tempo todo aqui, ó, no celular, ele consegue ver tudo no chat GPT, ele consegue ver tudo na IA, ele consegue no próprio Google, agora já tem inteligência que já responde tudo para ele consegue comparar preço. E ele tem muitos pensamentos. Você também é assim na hora de comprar alguma coisa. Então, hoje as vendas, elas são muito mais consultivas. Eu preciso explicar mais para o meu cliente, eu tenho que mostrar por que que eu sou a melhor opção. E aí, eu preciso ter essa mentalidade. Eu preciso entender que hoje o WhatsApp não é simplesmente um lugar de encaminhar um monte de link, encaminhar um monte de PDF de qualquer jeito, e-book. Não, eu preciso olhar para o WhatsApp como uma ferramenta realmente poderosa, que eu posso me conectar, entender sobre a situação daquela pessoa, criar um ambiente de confiança, um espaço onde eu vou conduzir estrategicamente aquela pessoa. E aí não importa se é você ou sua secretária, quem é que toma conta, se você tem um assistente que toma conta do WhatsApp, mas todo mundo precisa entender que a venda consultiva é a partir daquele momento em que você, quando decidiu servir o próximo, você vai focar nele e na solução que ele precisa e explicar para ele, antes de oferecer qualquer coisa, que realmente a sua solução é para ele e precisa ser mesmo. Então, a partir disso, queria só comentar aqui sobre algumas situações que às vezes a gente acaba errando. Quando o nosso cliente pergunta valor, interrogação, quanto custa? Quanto custa a consulta? Quanto que custa esse produto? Quanto que custa a aula, a mentoria? Eu tenho que pensar muito na hora de responder, porque eu tenho que lembrar que na cabeça dele, ele vai precificar de acordo com o que ele acha que é a entrega. Então, vamos dar um exemplo aqui dessa xicrinha. A pessoa que pergunta para mim quanto custa, se eu falar, essa xícara aqui custa R$ 50, ela vai pensar em alguma xícara que ela tem, que ela acha parecida com essa, e vai falar: ai, nossa, R$ 50 achei muito caro. Resultado, ou o fim da conversa, ou trazer alguma objeção do tipo: vou falar com o meu marido, vou ver, vou pensar, fim da conversa. Agora, se eu entendo mais sobre o motivo da pessoa, eu entendo mais se aquela solução que eu tenho é realmente para ela. Então, quando ela fala quanto custa, eu tenho que primeiro pensar no contexto dela. Fala: oi, fulano, que bom que você se interessou pelo meu produto ou pelo meu serviço. Me conta, você estava precisando dessa xícara para qual finalidade? Ah, eu vou receber visita. Ou se não, não, é porque é só para minha casa ali, para o dia a dia, para o pessoal, para a criançada. Então, eu vou ver se realmente esse produto é para aquela pessoa. E aí sim eu posso passar o valor. Falar: nossa, já que é para você receber visita, essa xícara aqui é essencial. Ela é uma xícara que tem um acabamento no forno, que tem um escrito de tal maneira, é diferenciada, tem apenas seis no mercado, é muito impactante. E ela está custando R$ 50 cada. Está no preço ótimo, ela já custou 80, é o melhor preço do mercado. Quando eu falo dessa maneira, eu entendi a dor da pessoa, eu trouxe a solução de uma maneira clara que a pessoa entendeu e isso vai facilitar a tomada de decisão dela.
Então, se você é um profissional da saúde e a pessoa pergunta quanto que é a sua consulta? Se eu falo R$ 500 e ele está pensando numa consulta que ele já foi e que ele não gostou, que foi rápida, que não foi legal, ou que não teve um servir, que não teve um retorno, ele pode ser que diga, ah, então tá bom. Ele precisa entender em qualquer área. Pode ser produto físico, pode ser infoproduto, pode ser dentista, não importa. A pessoa que vai comprar, ela precisa saber assim: venda é uma troca. Eu estou dando algo que eu já sei o valor para você, então você precisa me explicar muito o que que é isso que você está me entregando. Senão não vale a pena para mim, porque eu não vou rasgar dinheiro. Então, esse método DAIF de condução que a gente usa tanto no WhatsApp ou até pessoalmente, ele é muito interessante, porque eu vou identificar o problema real, vou entender qual é o cenário da pessoa, vou mostrar também para ela as consequências ou dela ter o produto ou dela não ter. Também vou mostrar o futuro desejado para ela. Nossa, imagina todo mundo sentado à mesa, com essa xícara, vai estar muito bonito. Você vai deixar uma mesa assim, você vai impactar de tal maneira. E aí, quando eu apresento a solução, o nosso encaminhamento, ela está muito mais certa se ela quer ou não aquilo, se ela quer fazer o investimento ou não. É muito simples aplicar esse método de situação e eu vou explicar por quê. Primeiro, porque você vai se conectar com o seu propósito de servir, de realmente resolver, porque o verdadeiro empresário, o empreendedor, é aquele que decide, eu quero resolver o problema de alguém fazendo X. Então, eu não posso esquecer da dor da pessoa, do problema. Então, a primeira pergunta que eu faço é essa. No meu caso, eu falo, ah, Lara, eu queria te contratar. Muitas vezes eu recebo essa pergunta. Eu quero fazer um curso seu, eu quero que você venha aqui resolver o meu problema. Aí eu preciso entender. Quanto que custa a sua mentoria? Quanto que custa para você me atender? Eu penso já na hora, falo assim, eu não sei, porque eu não sei o que que você qual é a sua dor. E eu quero muito agradecer quem ainda acredita na gente, sempre. Royal Parma, que está aqui em Itajubá, também uma inovação muito boa. Eles são muito rápidos, gente. Em 20 minutos seu almoço está aí. Você já comeu, já experimentou Eu já Royal Parma? experimentei. É uma delícia, da Elis, que é maravilhosa, Hélio Jander. Quero também agradecer a Montessori, Carvalho Montessori, que os nossos filhos foram montessorianos uma vida, a gente acredita muito nesse tipo de educação. Então aprende inglês, mas aprende. A Shell ela morou no Canadá há 16 anos, mas aprende também com aquele estilo montessoriano. Aprende fazendo, faz comidinha. Independente. Independência, uma delícia. E claro, não podia deixar de falar da Sanicor, do Dr. Renan e Ana Júlia, que já estiveram aqui várias vezes. Logo em breve vão ter aí o Miguelzinho, primeiro bebê dessa família. E agradecer muito a Sanicor por acreditar nesse projeto. E agora vamos lá, né? Qual o remédio que você precisa? Não é, eu tô com uma dor no corpo. Tá, mas em que lugar do corpo? O que que você tem? Deixa eu entender. Então, eu preciso saber, me fala um pouquinho sobre o seu contexto, para eu saber qual produto que eu tenho que vai ser a melhor solução para você. Isso também mostra para o outro que eu estou muito interessada em realmente resolver o problema e não só vender de qualquer jeito. E aí, se essa pessoa tem clareza de toda a dor que ela tem, isso também é um grande facilitador para a tomada de decisão dela. Então, quando ela vem falar, eu estou com um problema na minha empresa, eu não estou conseguindo treinar minha equipe, está um desafio muito grande. Então, eu não vou oferecer um produto meu que não vai ajudar nada com o time. Eu não posso vender uma mentoria que não vá ser exatamente para o que ela precisa. E aí, hoje, eu tenho que entender na etapa 2 da dor. E hoje, o que que você já tentou? Porque senão, às vezes, eu ofereço para ela uma coisa que ela fala assim: ah, mas isso aí eu já fiz. Inclusive, isso já aconteceu comigo. Teve uma clínica que queria me contratar para dar um treinamento de vendas. E aí, eu precisei entender qual que era o cenário, o que que eles já tinham feito, porque assim, como ele já veio, eu quero esse treinamento tal, eu já mandei o meu pacotão de coaching, de desenvolvimento pessoal e tal. Aí ele falou: não, mas eu já fiz isso aí. E aí, quando eu entendi, aí eu falei, ele já fez essa etapa e mandei exatamente o que ele precisava, nem pensou duas vezes. Você pode vir amanhã? E deu tudo certo. Então, a etapa 3 também é quando você faz aquela pessoa
aumentar o valor percebido que ela tem sobre você. Porque interessada em você, ela já tá, tanto que ela já perguntou qual o valor. Ela já veio. Só que eu preciso mostrar exatamente como vai ficar, quais consequências ela terá se ela não tiver o que eu ofereço. E aí, quando eu mostro essas consequências, em seguida eu mostro ela resolvendo, sabe, ela visualizando aquilo com tudo pronto, sem o problema, ela começa a entender mais quão poderoso é você adquirir o que eu tenho a oferecer. E aí sim é a hora de fazer o encaminhamento estratégico, é nessa hora que eu faço a oferta, é nessa hora em que realmente o contexto está completo, e aí sim eu vou apresentar esse investimento que ela vai fazer, e aí ela tem contexto, urgência e clareza do benefício de me escolher. Então, como que eu escrevo isso no WhatsApp? Primeiro, eu só mando áudio quando a pessoa me dá autorização, a não ser que eu já a conheça. E no máximo, quando você está vendendo, você vai mandar no máximo um áudio de 1 minuto. Não fica mandando podcast enorme, porque tem gente que não gosta. Então, eu geralmente, quando eu estou conversando com um pouquinho tempo com a pessoa, eu pergunto, eu peço autorização. Você se importa se eu mandar um áudio? Que eu acho que eu vou explicar melhor e vou entender melhor o que você está falando. Se você também quiser me mandar, porque às vezes é mais rápido que gravar uma chamada de vídeo ou fazer uma chamada com a pessoa. Então, eu mando um áudiozinho ali, porque às vezes no meu tom de voz eu também consigo vender melhor a minha ideia. Também escrever sempre, quando eu preciso escrever, eu gosto de usar a inteligência artificial para me ajudar nos textos, porque às vezes eu sou prolixa, ou pode ter um erro, ou escreve muito junto. Então, eu já mando um áudio ali na IA, falo, olha, me ajuda a mandar tal mensagem, e responde uma pergunta por mensagem. Não manda já tudo de uma vez para a pessoa quase ter que ter um trabalho. Linguagem simples e direta, confirmar o entendimento. Agora, evitar totalmente textos enormes que a pessoa quase tem que parar a vida dela para ler e anotar. Proposta de PDF de qualquer jeito, sem ser só um momento de exatamente assim, passa o cartão, tem gente que manda PDFs e livros e como funciona o meu trabalho, assim, tipo, você que lute, eu não quero vender, eu quero sofrer uma venda. Quando a pessoa manda catálogo para mim, gente, sério, eu passo mal de falar, Deus me livre. Responde tudo de uma vez, também fala, se não fechar hoje não vai ter vaga. Eu acho isso aí tudo que você não traz um cliente que vai se fidelizar, que não veio porque realmente precisa, ele veio por pressão. Então, eu não acho interessante. É muito legal você fazer uma tarefa que nós vamos fazer daqui a pouco, que é começar a metrificar o quanto que você está conseguindo converter em vendas as pessoas que falam qual o valor, como que é, como que funciona o seu trabalho, por quanto eu posso te contratar. E aí eu vou acompanhando essas métricas, porque a nossa meta maior é ir melhorando degrau por degrau. Então, às vezes, a gente começa com uma conversão de 5%, depois a gente vai para 10%, a gente vai para 20%, a gente vai para 30%. Eu já tive eventos em que eu tive conversão de 100% e já tive eventos em que eu tive conversão de 5, 10%. E aí a gente vai vendo assim depois, nossa, onde que eu tô errando? Ah, essa fala aqui, estraguei a venda. Eu tava dando aquele exemplo da clínica, a minha conversão ia ser muito ruim. Eu não ia converter em venda se eu ficasse batendo na tecla de que ele precisava do meu produto completo, de todo jeito, e não levar em consideração o cenário dele, de que ele já tinha feito um tratamento individual de coaching ali com todo mundo. Então, eu preciso observar onde que estava o erro. No meu caso, eu ainda consegui consertar rápido, porém, quando a gente ultrapassa, quando a gente quer passar rápido dessas fases do DAIF, a gente corre esse risco. Porque se eu tivesse passado pelas fases direitinho, eu já ia ter entendido o cenário dele. Como ele veio muito diretamente, eu quero treinamento X que você já fez para a empresa tal. Eu já fui direto no meu produtão, ao invés de escutar o cenário. Isso ia atrapalhar a minha conversão. Depois que eu vi que ele estava com esse cenário aí que eu não estava enxergando, falei, nossa, bora virar o jogo aqui e para fazer a conversão correta. E aí eu queria deixar uma tarefa aqui para vocês, um exercício prático dessa semana. Por favor, coloque essa meta para pelo menos toda segunda-feira da sua vida, que é o caso da minha, iniciar 10 conversas qualificadas. Como que eu sei quais são as conversas qualificadas? Como que eu faço isso? Você pode fazer isso através de uma enquete, que aí quem participou, quem te respondeu na enquete, você começa um assunto ali com a pessoa.
Você pode ver também quem já te perguntou valor e tal, ou quem já comprou de você e está precisando voltar. Você pode ir em grupos, talvez, que você tenha, e iniciar 10 conversas qualificadas, entender o cenário para saber se aquela pessoa precisa da sua solução. E usar o método DIVE em todas para treinar. Não pula nenhuma etapa. Registra também as objeções, porque aí depois a gente pode estudar. Ah, achei caro. Ah, vou ver. Ah, vou pensar. Cri, cri, cri. Sabe quando dá o silêncio, a pessoa não responde? E depois a gente tem que medir a taxa de fechamento, porque quando a gente tiver esses números, aí a previsibilidade vem. É isso, é uma venda consultiva, que ela não é sobre convencer, ela é sobre esclarecer. Treine todo mundo da sua equipe para estar sabendo disso. Assista essa aula 1000 vezes se precisar. E fica a tarefinha aí, tá bom? Vejo você na próxima aula.